Fala galera, beleza? O que acontece com o motor de 50 Hz operando numa rede de 60 Hz? Se liga no vídeo. Bom galera, voltamos aí a gravar vídeo para vocês, a gente ficou um tempinho sem gravar, já mais de um mês, e por motivos aí particulares, acidentais, literalmente, né? Mas graças a Deus aí a gente já tá bem, então vamos voltar com tudo aí para vocês, e vamos trazer, eu acho que a gente tinha acabado uma série de proteção ali, né? Falando um pouquinho sobre as funções de proteção de sobrecorrente, sobretensão, cabines primárias, e aí a gente vai voltar agora um pouquinho para a área industrial, e já nesse primeiro vídeo a gente quer trazer para vocês aí uma curiosidade, né? Eu vejo muitas perguntas, né? O que aconteceria se o motor que ele foi dimensionado para trabalhar com 50 Hz, a gente colocar ele numa rede de 60 Hz, né? Se ele funciona, não funciona, o que ele pode acontecer com esse motor. Mas antes da gente entrar aí nesse assunto, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha aí, aproveitar também esse vídeo, deixar sugestões, o que vocês gostariam de estar vendo, né? Além dessa série que a gente vai fazer sobre industrial, né? Acionamentos, motores, comando, controle. Deixa a sua sugestão aqui para a gente também, porque é muito importante dar mais ideias aí para a gente trazer para vocês aí no canal. Beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre a influência, né, da frequência na operação de um motor. Ou seja, a gente tem um motor, no caso hipotético aqui, que foi dimensionado para trabalhar numa rede de 50 Hz, e o que aconteceria se a gente colocasse esse motor numa rede de 60 Hz, né? Não estou falando de trabalhar com inversor de frequência, vou comentar um pouquinho sobre isso, mas a ideia mesmo é a gente focar aqui em um motor dimensionado de 50 Hz trabalhando com 60. Primeiramente, e óbvio, né, seria a velocidade. Por que a velocidade? Vou pegar um caso hipotético, um motor de 4 polos. Como que a gente calcula a velocidade nominal desse motor, né, em RPM? O RPM dele é 120 vezes a frequência sobre o número de polos. Ou seja, no caso, eu vou pegar um motor de 4 polos de 50 Hz, seria 120 vezes 50, dividido por 4. Então ele teria 1.500 RPM. Essa é a velocidade nominal que esse motor foi fabricado, vamos dizer assim. Se a gente colocar ele numa frequência de 60 Hz, aqui a gente está trabalhando com 50 Hz, na nominal dele, né? Se a gente colocar ele numa frequência de 60 Hz, o que vai acontecer? Ele vai ficar 120 vezes 60 dividido por 4, ou seja, 1.800 RPM. Isso sem considerar o escorregamento, tá? Uma velocidade síncrona aqui. Então a gente já vê que esse motor ele tem 20% a mais de velocidade aí nominal quando a gente liga numa frequência de 10 Hz a mais, né? Então de 50 para 60 a gente teve um acréscimo de 20% na rotação nominal. O que isso pode trazer? Pode trazer problemas com relação à rotação, né? Então a gente tem rolamentos, toda a parte mecânica dimensionada daquele motor para trabalhar com 1.500 RPM. Quando a gente coloca 1.800, a gente vai ter alguns possíveis problemas aí e talvez uma possível redução na vida útil, tá? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, falando mais da parte elétrica, o que é a impedância do motor, né? O X do motor aqui, basicamente, né? Eu vou desprezar aqui a resistência na impedância dele. Então a gente só tem a reatância, que é 2π vezes a frequência vezes a indutância do motor. Ou seja, esse parâmetro aqui ele é constante, ele é de fabricação, então ele foi fabricado para trabalhar com 50 Hz. Quando a gente está colocando 60 Hz, a gente vai aumentar também a reatância do motor. Isso pode trazer sobreaquecimento, né? Por quê? Porque ele vai ter uma impedância maior e também a gente vai ter um baixo fator de potência. Um baixo, assim, vai ser menor do que se eu trabalhasse com 50 Hz. Por quê? Porque a gente está alterando aqui a impedância, no caso a reatância desse motor. Então, provavelmente a gente vai ter uma diminuição aí no fator de potência, tá? E possivelmente aqui um sobreaquecimento, né, como eu falei, do núcleo ali, né, no cobre do motor. Então a gente tem também alguns problemas elétricos aí,
se a gente aumentar a frequência. Então ela está intimamente ligada à reatância também, tá? E o nosso terceiro caso, né, trazer aqui para vocês, porque a potência do motor, potência elétrica, ela é proporcional ao torque, né, e à velocidade angular. E esse torque, ele é proporcional à densidade de fluxo desse motor. E a densidade de fluxo, ela é proporcional à tensão sobre a frequência. Então, assim, quando a gente trabalha com inversor de frequência, normalmente ele tem um controle escalar, se a gente trabalhar com controle escalar, de tensão por frequência, ou seja, quando eu ponho 30 Hz, vou trabalhar com o meu inversor de frequência na metade da frequência, na metade da velocidade do meu motor. Então eu vou colocar aqui 30 Hz, ele vai diminuir minha tensão nominal por 2. O inversor ele consegue fazer isso, né? Então a gente tem esse controle escalar justamente para a gente manter o torque constante, né? Torque constante. E o que acontece quando eu tenho uma frequência maior? Eu vou aumentar minha frequência, porém, minha tensão eu não consigo aumentar ela. É a tensão da rede já. Então eu vou ter um enfraquecimento de campo ali. A gente vai ter um problema, pode ter um problema, claro, de redução no torque, né? Esse motor vai ter um torque menor. Ou seja, normalmente, quando a gente fala de enfraquecimento de campo, porque quando a gente trabalha com inversor também existe isso, a gente tem uma curva de torque por velocidade angular. Vou colocar aqui a velocidade nominal. Então, o torque constante até a velocidade nominal. Então, eu tenho aqui, aumentando minha velocidade, eu tenho meu torque. Na fórmula aqui da potência, né? Potência, que é igual a torque vezes velocidade, a minha potência ela cresce linearmente aqui até esse ponto. E a partir desse ponto, o que acontece? A minha potência, ela é a nominal, ela começa a ficar constante. Só que, como eu tenho o aumento da velocidade, para isso continuar constante, como eu aumentei minha velocidade, meu torque tem que decrescer. Ou seja, meu torque começa a fazer uma curva parábola aqui, ó. Então a gente começa a perder torque. Ou seja, eu tenho uma velocidade nominal do motor, vamos supor aqui 1.800 RPM, 1.500 RPM, e a partir daquele momento, a minha potência elétrica ela continua constante, mas meu torque começa a decrescer. Então, assim, a gente tem um problema aqui que é chamado de enfraquecimento de campo. Ou seja, meu torque, eu não vou ter força suficiente para aumentar a minha velocidade do motor e continuar dando o mesmo torque. Por exemplo, um exemplo prático que eu vivenciei, né, onde eu trabalhei. A gente tinha lá um motor que acionava uma moenda. Ou seja, eu estava trabalhando na minha nominal, então ele dava lá, vou chutar aqui, 1.1 Nm de torque com uma velocidade de 1.800 RPM. A gente aumentava no inversor de frequência para 1.900, 2.000 RPM, o que acontecia? Ele, em vez de ir para 2.000 RPM, ele aumentar a velocidade, como se eu estivesse no carro, né, botando combustível, ele não tinha força suficiente para fazer o trabalho, o torque, para trabalhar o torque, né, mecânico na carga e aumentar a velocidade constantemente. Então o que ele acontecia? A gente tentava aumentar a velocidade dele, só que ele não conseguia, a carga freava ele. Falava, não, cara, o torque máximo que você tem para fazer essa moagem é X. Então, com esse X, eu só consigo te dar essa velocidade. Então, a partir da velocidade nominal, isso é fabricação do motor, tá? A gente começa a ter essa caída aqui no torque. Então, a gente tem esse gráfico aqui de potência, torque e velocidade. Eles são relacionados e a partir do momento que a gente começa a aumentar a velocidade, o torque começa a decrescer. Ah, Felipe, mas se sua carga não precisar desse torque que ela está tendo aqui, por exemplo, assim, eu não preciso do torque nominal do motor, acontece, né? A carga não está precisando daquele torque nominal. Ou seja, ela vai conseguir aumentar a velocidade e manter o torque aqui, ó, se, por exemplo, o torque da sua carga é aqui, o torque do motor fabricado vai ser aqui, ó, você vai conseguir aumentar essa velocidade. Agora, se você já estiver trabalhando bem dimensionado, com a sua carga mecânica dimensionada para um torque nesse ponto, a partir desse ponto que seu torque cair, você não vai conseguir aumentar a velocidade porque essa força, né, vamos dizer assim, essa força mecânica vai segurar esse motor e ele vai ficar ali naquele limiar da nominal, né? Agora, se você está com uma carga sobredimensionada, né, um motor sobredimensionado para sua carga, possivelmente você vai conseguir estender para uma velocidade maior,
porém você vai ter todos esses problemas elétricos e mecânicos, né? Você vai trabalhar numa frequência maior do que ele foi projetado, você vai ter um sobreaquecimento, ruído, você vai ter perdas, problema de rolamento. Então você tem uma série, um monte de problemas aí, além do que você já tá acostumado, que vai ser trabalhar acima da nominal. Inclusive, você tem que ver lá toda a parte mecânica também, vamos dizer assim, que é o motor que aciona essa moeda. Qual que é o redutor? Se tiver um redutor antes da sua carga aqui, ele aguenta você trabalhar com uma velocidade maior? A sua própria carga aqui, toda a parte de rolamento, toda a parte que, porque a parte que dá mais manutenção à indústria são as partes que giram, né? Isso que ocasiona muita manutenção. Então, sua lubrificação é suficiente para aquela nova velocidade? Então, isso tudo tem que ser avaliado, tá? Então, não é simplesmente a gente falar que funciona, porque funciona, né? Se eu ligar o motor numa frequência diferente, ele vai funcionar, só que ele pode ter uma diminuição da vida útil, principalmente, e também operar de uma forma que você não está desejando, né? Às vezes você tem um controle fino de vazão ali, e quando você aumenta a sua velocidade, você vai ter uma vazão maior, uma vazão diferente daquilo que foi projetado. Então é importante vocês avaliarem isso. Isso muito para motor, tá? Para as demais cargas, principalmente o que depende de tempo, por exemplo, um relógio eletrônico, que depende da frequência certinho, se você mudar a frequência, você vai mudar ali a marcação desse seu relógio, por exemplo. Então, assim, depende da carga. A gente trouxe muito o motor, que é a frequência, como eu falei, a principal função dela ali, né? Função que eu digo na matemática aqui, ela é uma variável da velocidade. Então, se você mudar essa frequência, a gente vai ter essa variação. Então, é importante vocês estarem atentos para isso e também, assim, evitar trabalhar dessa forma. Mas se, eu tenho só aquele motor por emergência, não vejo problema de colocar, desde que toda a sua parte de controle esteja preparado para aquilo, tá? Para você não perder aí uma produção, uma linha de produção, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu acho que eu queria passar para vocês era isso. A gente está voltando com tudo aí. Vamos estar gravando aí uma série de vídeos aí sobre acionamentos, parte de comando, parte de motor, máquinas. Então toda essa parte industrial que a gente já trabalhou também, vai trazer essa experiência um pouquinho para vocês de forma prática, né? Ver o que a gente mais utilizava para poder ajudar vocês aí e acrescentar alguma coisa com vocês, tá? Em contrapartida, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixa seu comentário, a sugestão principalmente, porque ideias aí são sempre bem-vindas, né? Faz com que a gente continue produzindo vídeo para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!